Oi, pessoal. Sempre um prazer falar sobre segurança do trabalho. Antes de começar a dizer de fato sobre as ferramentas que nós temos para apresentar, é sobre alguns números que podem trazer essa visão para que vocês entendam a importância que a gente precisa avaliar quanto à segurança do trabalho. Hoje, a última pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho no ano de 2023 foram quase 500 mil acidentes de trabalho deste ano que passou. Para vocês terem ideia, a cidade de Caxias do Sul, que é onde eu moro, o último censo foi de 463 mil pessoas. Outro número que eu gostaria de mostrar para vocês é em relação às fatalidades. Foram 2.888 mortes informadas também dentro do Ministério do Trabalho no ano de 2023. Para vocês terem uma noção, são cerca de 9 aviões comerciais, um Boeing 777, cheios de pessoas então, que perderam a vida, que foram trabalhar, que não retornaram mais às suas casas. Famílias, filhos, pais, irmãos, amigos, todas as pessoas foram impactadas, não só aqui. Não são só as pessoas que foram, né? Quando a gente fala, então, sobre esse tema da segurança do trabalho, esses riscos todos que a gente está comentando aqui, a gente precisa também entender que é algo que a gente precisa mudar, a gente precisa inovar. E a inovação sempre tem um ponto de medo, né? Foi comentado em outras apresentações sobre esse medo da inovação que a gente tem. E nada foi diferente quando houve a questão da eletricidade. Vocês podem imaginar, hoje a gente não consegue viver sem eletricidade. Mas as pessoas, quando tiveram um contato com essa tecnologia, tiveram medo. Tinham medo de levar choque, que era algo perigoso. Claro que a eletricidade tem esse risco, né? Mas dentro das condições normais e habituais, ele é seguro. Então, hoje, eletricidade é um ponto importante. O telefone também foi um ponto que levou esse medo nas pessoas. Eu, principalmente, quando eu comecei a trabalhar como meu emprego foi de telefonista, eu tive medo do telefone. Era muito engraçado, porque eu digo, gente, eu tenho que pegar esse telefone e vou falar com a pessoa. E as pessoas falam assim, eles nem estão te vendo. Eu digo, eu sei, mas eu tenho medo. E aí, é engraçado falar sobre isso, porque olha que importante o telefone. Eu consigo falar com uma pessoa do outro lado do mundo. O aparelho. Hoje vocês não conseguem mais viver sem o celular de vocês. E inovação é isso, esses pontos vêm para a gente para trazer facilidade no meu dia a dia, benefícios, coisas que eu não conseguiria fazer sem o uso delas. Então, quando a gente tenta falar sobre a questão de inovação, ferramentas digitais dentro de uma empresa, quando a gente envolve segurança do trabalho, hoje a gente não percebe tanto esse convívio das pessoas com essa questão de tecnologia. Tem empresas que têm, sim, mas tem outras que não. Se eu fosse falar de outros setores de uma indústria, todos eles usam seus sistemas. Um ERP é um sistema que interliga financeiro, departamento pessoal, marketing, enfim, vendas, envolve outros setores. E todo mundo usa o seu sistema ERP. Certo? Se as pessoas não utilizassem essa ferramenta, vão conseguir trabalhar? Não. Mas com uma certa dificuldade. Vai ter muitos trabalhos manuais, muito cálculo, calculadora ali na mão, vai ter que usar uma planilha ou algo do tipo. E isso não é, hoje, pode ter empresas que vão utilizar, vai dar certo, não, mas não tem muito trabalho. O CRM, para quem não conhece, é uma ferramenta que envolve o setor de vendas. Então, como dentro da área comercial da Gática, o CRM é um software que a gente informa todas as informações sobre os dados de cliente que a gente está negociando. Então, agendamentos, dados básicos dessa pessoa que eu estou conversando, eu tenho um histórico. E dentro dessas ferramentas aqui, não é só automatizar o meu processo de lançar informações ali dentro. Eu tenho estatísticas. Eu consigo buscar informações desses dados. Eu poderia no CRM manual, usar um Excel, colocar todas as informações, mas eu vou ter muito mais trabalho. E é esse ponto que a gente tem que entender quando a gente fala sobre ferramentas. A gente precisa entender que elas vêm para nos beneficiar. Se a gente pegar, por exemplo, o setor da segurança do trabalho, algo bem comum, já tem empresas que são diferentes.
Imagina só, o técnico de segurança vai lá, pega a folhinha dele, vai para o chão de fábrica, faz todo o levantamento das informações no papel, anota, coloca as observações dele, faz todo o registro, terminou o resumo, vai lá para o computador, senta lá, vai começar, passa tudo o que ele fez no computador, e ele trabalha. Olha o tempo que ele gastou só para repassar a informação. Até aí tudo bem, beleza. Tá, feito melhor do que feito, né? Fez o lançamento das informações já é importante. E depois? E a gestão disso? Quantas não conformidades foram identificadas? Ele consegue fazer uma planilha? Claro que consegue, mas vai ter trabalho. É informação que ele precisa tirar ali, sentar e ficar catando. Aí eu pego essa informação aqui, aí eu filtro aqui isso aqui. Agora eu tenho um indicador. Aí vai lá, mostra para a gestão, ó, tá aqui meu indicador, tá aqui o número de não conformidades encontradas, e aqui está o meu relatório. Mas eu não queria um relatório assim, eu queria um relatório que também contivesse as questões de quantos analistas fizeram essas inspeções. Volta lá, vai ser do levantamento. Tá aqui o documento. Ok, então manda para o supervisor ali, agora controla daqui a um tempo para você cobrar essa não conformidade identificada. Olha quanta coisa ele tem que ir e voltar, sendo que na verdade ele poderia estar usando esse tempo para uma outra coisa. E quando a gente fala sobre a questão de essas ferramentas digitais, não está envolvendo só um recurso de uso de a ferramenta para inserir informações. Não é só isso. É papel. São dados que estão lá no armário guardado. Eu preciso pegar um material, eu vou lá, pego aquela informação, apresento, são um bloco de bola. Para onde vai isso? Se perde. Então, a possibilidade de extrair dessas informações é grande. Por que complicar se eu posso facilitar, né? Então, quando a gente fala também sobre questão de ferramentas digitais, queria falar um pouquinho sobre a Gaut. A Gaut é a empresa, então, toda a nossa parte, né? E nós desenvolvemos soluções para a área de segurança do trabalho, pensando no processo justamente desse profissional que precisa fazer um levantamento de informações, que precisa ser seus dados, que precisa gerar relatórios, precisa entender o que está acontecendo. E esse é o papel, não só da Gaut, mas tem outras empresas também que fazem esse processo. Mas hoje, né, o que a gente veio falar aqui é a empresa Gaut. A gente trabalha com normas regulamentadoras, processo de inspeção, permissão de trabalho, entre outras coisas. E, além de falar da Gaut, eu queria também falar um pouquinho sobre um case de sucesso que a gente teve com um dos clientes que nós atendemos, que é a Lorenzetti. A Lorenzetti já é um cliente mais antigo da Gaut. Já é um dos primeiros, na verdade, que começou a atuar dentro da área de indústria, porque hoje nós atendemos muitos consultores, né, profissionais autônomos. E a Lorenzetti, quando ela entrou, ela disse assim, nossa, o relatório da análise de riscos, né, que é o processo que eles acabaram contratando na época, é bem bacana, ele nos atende, é muito bom. Mas falta uma coisa. A gente está fazendo um processo de adequação e a gente não tem noção de quantas máquinas estão adequadas. Como está o meu parque fabril? É aquele setor lá. Quantas máquinas já estão 100%? Tem dado de previsão para concluir isso? Aí nós, se isso é importante para a Lorenzetti, pode ser importante para outras empresas também. E então veio a questão de criar um novo recurso dentro da ferramenta que pudesse atender a Lorenzetti. E isso, obviamente, acabou trazendo um benefício para outras empresas também. E foi o que aconteceu com a Toyota. A Toyota também, nosso cliente, eles tiveram esse mesmo processo de MR12, fizeram o cadastro das máquinas, identificaram a questão das análises de risco, tudo certo. Aí, a gente precisa ver o plano de ação. A gente tem um relatório do plano de ação. Não. A gente precisa saber os prazos dessas demandas. Eu preciso saber a prioridade. Eu quero saber pelo maior risco o que eu preciso fazer. Interessante. E a gente também precisa saber o custo de implementação disso. Poxa, as informações já estão dentro da ferramenta. O que custa eu apresentar ela de uma maneira diferente? E é isso que as ferramentas
mesmo do trabalho. Outras ferramentas, elas vêm com o intuito de trazer benefícios, trazer outras possibilidades que eu possa tomar decisão sobre cima desses dados. Então, quando tem inovação, não tenho medo. A inovação, ela vem para nos trazer benefícios, agilizar atividades, agilizar processos, ter outras possibilidades, ter outras noções de informações. Tem coisa que a gente nem imaginava que poderia fazer. Se eu tenho uma informação lá que poderia ser só um relatório simples, dela eu posso transformar num outro indicador. Eu consigo criar prazos diferentes, consigo ter noções diferentes. Então, inovação é importante. E um recado que eu gostaria de trazer hoje para vocês é a questão da inovação. Quando não tenho medo, caminhem juntos com a inovação, porque com isso vocês vão ter mais possibilidades, vão ter funcionalidades novas e, enfim, né, acabar conseguindo fazer mais coisas, utilizar o seu tempo para outras coisas também. E no mais era isso. Muito obrigada.